um árbitro de vídeo só chama quando realmente percebeu um erro da arbitragem. E aí nós tivemos o Flamengo, agora há pouco, vencendo o jogo por 3-0 contra o Sport no Recife. O Sport que está brigando para sair das posições mais delicadas no campeonato. Gabriel, Bruno Henrique e Pedro fizeram os gols do time do Flamengo que você está acompanhando. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa desse Internacional. A gente, no comecinho do programa, falou um pouquinho assim sobre o momento, o que está fazendo, o embalo. Agora, não é só isso, né, Casa? Eu cheguei a citar o jogo do Cudê era um, o jogo do Abel é outro. O time ganhou 9 jogos seguidos, sem ter mais posse de bola, para mostrar que posse de bola é legal, mas... tem que ser o terceiro gol. né? E o Pedro? Pedro faz gol quando entra, não? O Gabriel, quando... E aí, hoje ficaram os dois, né? Entrou o Pedro e ficou o Gabriel, não é isso? Se eu vi bem. Não. O Gabriel saiu. Ah, não, então era o Arrascaeta. Não, eu vi de relance As substituições são sempre as mesmas. Entra o Gomes no lugar de alguém no meio campo, hoje entrou no lugar do Diego, entra o Vitinho no lugar do Bruno Henrique, entra ou no lugar de alguém no meio do campo e entra o Pedro no lugar do Gabriel. Do Gabriel. São sempre, esses três sempre entram juntos no segundo tempo. É que eu vi o cabelinho loiro de relance assim, era o Arrascaeta, eles estão com o mesmo estilo capilar. Pois não, Walter? Então, eu acredito no Internacional desde aquela semana antes do jogo São Paulo, que eu achei que o Internacional ia sair vantajoso naquela rodada. De repente, no domingo, ele ganha de novo. E os times atrás patinando. O São Paulo despencando e os outros patinando. Nessa rodada, especialmente, o Atlético ganhou e o Flamengo ganhou. Não, tô falando claro. Logo depois da vitória com o Internacional, com o Palmeiras, o São Paulo, 5-1, vamos lá. Veio no Morumbi encarar o líder e meteu 5-1. Hoje tem 9 vitórias consecutivas. Nessas 9 vitórias, tem vitória no Palmeiras, 2-0 absoluto, 5-1 no São Paulo, 2-1 de virada no Grêmio, que era 11 jogos sem ganhar. 11 jogos sem ganhar. O Edenilson tinha feito 1-0 da outra vez, fez o segundo lá. E esse jogo, para mim, era o mais perigoso. Esse contra o Bragantino? Contra o Bragantino. Porque o Bragantino tá jogando muito. É um dos times que jogam melhor nesse momento. Eram os 2 melhores times do segundo turno ontem. E tinha acabado de dar um show do Corinthians na Arena do Corinthians. E aí eu pensei assim, caramba, se o Inter conseguir ganhar do Bragantino... Fica muito próximo do título. É que o campeonato está tão interessante assim que o próximo é o Atlético Paranaense. Passa a ser o mais difícil. Sim, então. Agora, nessa sequência. Mas o lance é assim, mas o Flamengo vai jogar com o Vasco. Sim. Então, você fica imaginando os resultados normais. 2 empates é normal. Flamengo e Vasco, Inter e Atlético. É vitória para o Flamengo. Fica... Não, se o Inter empatar com o Atlético, se o Flamengo empatar e se o Atlético eventualmente empatar, é vitória para o Flamengo, para o Internacional. Tudo é vitória para o Internacional. Joga em casa, a tabela favorece o Atlético. Nessa rodada agora, teoricamente, né? Claro. O Atlético joga em casa, se não me engano, com o Bahia, é isso? O Bahia na situação de desespero, me corrija aí se eu estiver errado. Agora, se o Inter passar pelo Atlético Paranaense fora... O jogo seguinte do Inter é o Sport em Porto Alegre. Exatamente. Ele pode botar uma frente. Aí sim. Se ele fizer esses 6 pontos. O Atlético? Veja só. O Atlético joga. Goiás. O próximo campo é o Goiás. Em Goiás. É fora esse jogo? Certeza que é fora? Sim. Vamos lá. O Inter joga com o Atlético fora. O Inter joga com o Atlético fora, o Flamengo tem o clássico. E o Atlético joga o Goiás. Não é jogo fácil para o Atlético, não. Já não ficou tão fácil assim. Se o Inter passar pelo Atlético, olha o jogo dele seguinte. É o Sport em casa. Aí, amigo, se ele fizer esses 6 pontos, aí vão ser 9, com no mínimo 4 de vantagem. Ô Galvão, eu já acho que essa vitória com o Bragantino, na minha opinião, coloca o Internacional muito próximo do título. Apesar da pouca distância, que ao mesmo tempo pode ser muita distância, 4 pontos de diferença para o Flamengo não serve para chegar
na penúltima rodada. Porque aí vai ter que depender de derrota do Inter ou empate do Inter, caso o Flamengo ganhe do Internacional e fique 1 ponto atrás, ainda depende de resultado do Internacional. Então, ficaria bom para o Flamengo ou para quem vem de trás, né, em Atlético, é uma derrota, ponto, né? Um tropeço Eu do acho Inter. que essa que eu acho rodada de meio de difícil de semana acontecer. é fundamental. Essa rodada de meio de semana é fundamental porque o Flamengo joga um clássico e Atlético e Inter jogam fora. Contra dois adversários. mesmo Primeiro, assim, o Atlético Paranaense está muito bem e o Goiás que está na luta. Tá na luta. Às vezes até bota a cabeça fora d'água ali, pega um oxigênio. Nesse momento, o Inter é o favorito. Eu acho que o Inter é muito difícil de perder o título se continuar nesse embalo de vitórias do jeito que está. O Abel deve estar fazendo um trabalho emocional e psicológico muito forte. Um time que vem de 9 vitórias, cara, para você fazer esses caras caírem o emocional, perderem o psicológico e o foco, é muito difícil. É muito difícil. Mas a vantagem do o Flamengo, com a vitória de hoje, com o futebol apresentado, em alguns momentos da partida, na última também, é o time que eu vejo mais próximo de chegar, porque o Flamengo, para mim, é o melhor elenco, é o melhor time. O Flamengo está 4 e o Atlético 5, né? O Flamengo continua sendo. É que não funcionou no ano. Isso que eu queria falar. Não funcionou no campeonato, patinou E, muito. voltando lá na tabela dos adversários, tem o confronto direto Inter e Flamengo na penúltima rodada. Lembra que a gente vinha falando muito da última rodada do Flamengo e São Paulo? Agora, olha só. Vai depender muito de como eles chegam, né? Eu fico olhando assim, a sequência, né, Galvão? Inter e Flamengo em Porto Alegre, né? Que eu fico vendo bem a sequência assim, ó. Atlético Paranaense, Sport e Vasco. O Flamengo, Vasco, Bragantino e Corinthians. Esses são os jogos que eles têm até essa 37ª rodada, quando eles vão se enfrentar. O Flamengo... Você quer falar do Internacional? Para entrar no Flamengo, o Inter apresentou ontem 2 características que eu acho que mostram o quão forte ele está, inclusive mentalmente. Primeiro, ganhou um jogo quando você joga abaixo do que vem jogando. Isso é importante, isso dá muita confiança para os jogadores. Isso aumenta esse emocional que ele falou, que é duro hoje de abalar. Né? E o segundo ponto é você ter a capacidade de se reorganizar dentro do mesmo jogo. Porque às vezes você está num dia ruim, as coisas não funcionam, e aí o resultado vai embora, e na rodada seguinte você ajeita a casa e retoma trabalho. O Inter ontem, do primeiro para o segundo tempo, ele, além do repertório, né, dele começar marcando lá na frente, depois recuar um pouquinho a linha de marcação e jogar de acordo com as características e com os pontos fortes do adversário, o Abel mexeu e acertou a marcação ali na saída de bola do Raul, e o segundo tempo do Inter foi muito melhor, ou correu menos riscos do que no primeiro tempo, apesar da grande defesa do Lomba no final. Falando do Flamengo. Para falar do Flamengo, eu queria só propor assim uma conversa. O Rogério, assim, uma rápida pincelada machadiana. O Flamengo não foi, em 2020, o que ele pode ser. Aí você vai arrumar um monte de motivo. E tem, para mim, que a pandemia. E o Júnior falou agora há pouco que às vezes o Flamengo perde a intensidade no jogo, né? Essa perda de intensidade pode estar muito ligada, primeiro, a uma troca de comando físico. Quando o Jorge Jesus vai embora, troca o preparador físico. Quando o Domi vai embora, troca de novo o preparador físico, né? Além desse desgaste de jogos, e acho que tecnicamente também os jogadores não estão brilhando como brilharam em 2019 e como quase todos os times, o Júnior mesmo disse, eles têm esse gráfico de sobe e desce. Agora, neste atual momento, eu falei no começo do programa, o Flamengo jogou 5 e ganhou 4 e perdeu 1. Me parece que há uma cobrança em cima do trabalho lá no Flamengo que eu não sei se às vezes ela não é um pouco demais. Porque, veja só, o Galvão falou só o maestro pode responder isso, ele sabe bem como é que funciona isso lá. Você falou agora há pouco, as alterações são as mesmas. Ele não mexe. Agora, ele descobriu lá o William Arão de zagueiro. Além dele conseguir substituir o Rodrigo Caio, e ele pode daqui para frente fazer, quando o Rodrigo voltar, uma dupla Rodrigo e William Arão. Que era o que ele queria. Que era a ideia dele, né? Foi o primeiro, aí o Rodrigo machucou e entrou o Gustavo. Ele montou um meio-campo, gente,
Assim, pense só, Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Com essa intensidade, é um meio do campo com M maiúsculo, D maiúsculo e C maiúsculo, hein? Um meio campo que Porque eu o Diego- adoro. Pô, não é sensacional? Espetacular. O Diego voltou a jogar bem, muitíssimo né? bem. Fazendo um trabalho de organização, com composição, recomposição, com a composição que você quiser, de Tom e Vinícius, etc e tal, a composição. E você tem um complemento, né, Kleber? Que são os dois atacantes, né? Não é? Que eles deixaram de ficar, vamos dizer, fixos, né? Eles não têm posição fixa, eles estão sempre se procurando, né? Tanto o Bruno Henrique como o Gabriel. Fisicamente, dá a impressão que eles recuperaram essa condição atlética de poder exatamente fazer aquela marcação de 2019 que chamou a atenção de todos. Hoje, no primeiro tempo contra o Sport, a gente viu o quanto eles complicaram a saída do Sport, né, que termina sendo uma arma muito favorável, muito positiva, né? E você tem atrás 4 jogadores com a qualidade absurda, entendeu? Com inteligência, com movimentação, com ideia, né? Numa metida de bola, né? É lógico que essa oscilação do time depende, logicamente, da questão física, né? Poderia ter decidido o jogo já no primeiro tempo, fazendo 3-4, ficou em 2-0, então você dá essa possibilidade, o adversário Posso fazer também. uma pergunta para o Júnior, rápida? E aí você ainda tem, assim, você pode considerar assim, será que agora é um pouco de teima, birra, ou é uma convicção, essa história de nunca botar o Pedro com o Gabriel? Eu acho que uma hora vai rolar, Em cima entendeu? disso, eu queria perguntar para o Léo o seguinte, não chegaram para o Gabriel lá e falaram, Gabriel, pô, Bate a bola. Para de fazer bico se sair. Para de fazer frescura se ficar no banco, porque nós estamos perdendo o título, o ambiente não está normal, porque você está criando problema. O resto está difícil, o Inter está voando, nós temos condições Tá de ser ficando campeão. 0-1 muito rápido. Está ficando sempre chato isso, imprensa cobrando, a imagem aparecendo você de bico no banco, ou de bico saindo. Não chegaram para ele e deram assim, Gabriel, vamos pensar no coletivo um pouquinho, esquecer o individual? Pode ter até acontecido, mas isso ninguém sabe, né? Publicamente ninguém sabe, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, as 2 últimas partidas que ele fez foram partidas com nível quase aquele de Gabriel de 2019. De Não é somente a bi-artilheiro questão- do campeonato, né? Bi-artilheiro, né? Não é só fazer gol, entendeu, Kleber? É lógico claro. que o artilheiro centroavante vive de gol mesmo. Mas a movimentação, a contribuição que dá sem a bola, na hora da marcação, entendeu? E outra coisa, o que ele tentou de dar passes, quando ele poderia até ter definido a jogada para Arrascaeta e para o próprio Bruno Henrique, que é uma coisa que não é normal para centroavante, né? Contra o Grêmio ele meteu 3 passes, não foi, Júnior? Ele participou de 3 gols, não foi? Exatamente. Não, Além do que hoje ele ele fez. tentou novamente, entendeu? Não conseguiu acertar os passes hoje. Mas ele tentou, pelo menos, fazer com que o companheiro também participasse. E essa subida de produção, tanto dele como do Bruno Henrique, facilita demais para os homens de meio campo. E eu queria só que vocês acrescentassem para saber se o Rogério acaba não tendo já uma mão na questão da escolha dos jogadores, do entrosamento dos jogadores, entendeu? Para ver se não está centroavante não passa a começando... bola quando se sente ameaçado. Quando o centroavante se sente ameaçado por um outro jogador, a sombra é muito grande, ele sabe que o centroavante só fica jogando quando faz o gol. Centroavante é cobrado para fazer o gol. Enquanto ele sente que tem uma sombra, a coisa não está definida para ele. Mas ele está passando. Hã? Mas você acha que ele se sentiu assim? Não, eu acho, lógico. Quando você faz bico que você sai, ou quando você reclama que você está fora porque o outro está jogando, é que você está se sentindo ameaçado. Na minha opinião, pode ter acontecido um trabalho bacana com o Gabriel. Primeiro não faz bico, aceita, o trabalho é coletivo. E você é o titular. Fica tranquilo, joga sossegado, você é o titular. Eu acho que pode ter acontecido isso para ele não ter a preocupação de só fazer o gol, porque aí ele não sente a sombra em cima dele, sabe que ele é o titular. É isso que eu estou falando, que o centroavante funciona dessa maneira. E é até um mérito que ele sempre teve na carreira, além de fazer um monte de gol, ajudar na... O jogo de hoje gerou 2 situações para o Flamengo ficar de olho até o final de semana.
O Gerson saiu com um entorse no tornozelo. E o E o Diego Alves com uma contusão muscular, até acompanhando a transmissão do Sport TV. A expressão do Diego Alves no momento da lesão é aquela decepção, assim, putz, o cara parece que sentiu que é grave de novo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da mão do Rogério nessa parada aí, ou se não tem. Os resultados estão dando ao Rogério a tranquilidade para ele poder achar o time dele. Porque quando não vinham os resultados, ou vinham com um aperto, sofrência, né? Aí vem Você deve gostar de músicas de sofrência, né, Noriega? Você tem cara de quem gosta. Você não curte a Marília Ô, Mendonça? Noriega, hein? Não, é a cara dele, eu o estilo dele. Com todo o Não, e respeito, com esse corte de cabelo que fez, que fico- é novato, hein? Esse fico- corte é todo o novo. respeito, assim, Fico pensando. o máximo que eu cheguei perto disso foi um disco do Bon Jovi que o Casagrande me deu. Nossa, Bom pelo Jovi amor de é Deus. sofrência. Nem fala isso. O disco do Bon Nem Jovi. falar que ele- isso. Que ele comprou na África do Sul, que era a trilha O sonora o Bon Jovi é o meu Vocês, inimigo. vocês vão começar. É só bater perto de meia-noite, vocês começam o tumulto. Deixa eu só né? completar. Vocês vão virar uma abóbora daqui Eu a acho que pouco. a questão do Rogério, assim, fica essa pressão absurda, porque ele não pode fazer nada, e vem essa comparação do universo do Flamengo. Porque com o Jorge Jesus era isso, com o Jorge Jesus era aquilo. Com os resultados acontecendo, Parece que o Benfica tá falando, porra, com o Rogério seria com o Rogério diferente. seria diferente. Eu acho que ele está tendo tranquilidade para, pelo menos, colocar algumas ideias dele, os resultados acontecendo, e acho, assim, dentro do padrão, para mim, a decisão do campeonato vai para essa penúltima rodada, Flamengo e Internacional. Mas assim, com Ô, Kleber, tudo isso, ô, me Kleber, parece eu que há, diria, né, Galvão, uma certa, sei lá, não é rejeição, Eu acho que tem. é uma resistência, talvez. Tem até rejeição. Aqui? Rejeição Ao aqui? Rogério, ao trabalho que ele está fazendo. Eu acho que é um conjunto da obra. Para mim, o Rogério cometeu erros. Para mim, o Rogério escalou, às vezes, com que eu não concordasse, eu e muita gente. Às vezes mexeu mal, às vezes demorou para mexer, mas também os jogadores não estavam entregando. Então, eu acho que chegamos agora a um momento em que ele conseguiu achar melhor um time e os jogadores estão entregando mais. O Everton Ribeiro vinha jogando muito mal, o Gerson tinha caído, o Diego entrou muito bem. Então, estava faltando entrega de qualidade dos jogadores e estava faltando o Rogério se achar pelo caminho ainda, porque os resultados estavam atrapalhando. Eu acho que o conjunto da obra melhorou, mas acho que não podemos esquecer o Atlético. O Atlético está um ponto atrás do Flamengo, mas dá uma olhada na tabela do Atlético, não podemos esquecer o Atlético. Tabela Mas do eu acho, Atlético, só a tabela do Kleber, Atlético, só- Júnior. Goiás fora, Fluminense fora, Bahia em casa, Sport fora e Palmeiras em casa. De 5 tem 2 em casa, 3 fora. Teoricamente, a gente está sempre dizendo que, pelo fato de não ter muitos confrontos diretos, né, o Atlético tem vantagem.